Boa noite. Apresentar o trabalho de Ciências Materiais, curso de Engenharia Civil. O tema é concretos endurecidos, né? A gente vai falar um pouco sobre, no caso, foi exigido, dois tipos de concreto endurecido. Eu vou falar um pouco com a introdução do que é o concreto endurecido. O concreto endurecido é um sólido a partir da pega. É um material de constante evolução e suscetíveis a alterações impostas pelo meio ambiente, sendo elas físicas, químicas, mecânicas, que ocorrem de maneira lenta. A durabilidade de um concreto pode ser perfeitamente aceitável quando a estrutura é encontrada devidamente protegida, em um exemplo das propriedades do concreto endurecido, que é a impermeabilidade, ou seja, característica essencial quando se estuda estruturas concretas hidráulicas. Ou seja, que explicou um pouco que como é o procedimento do concreto, o que é o concreto, né? E como é que funciona a sua durabilidade, né? Ou seja, ela vai depender muito de como esse concreto é protegido, de como é o manuseio disso aí. A avaliação e monitoramento de estrutura de concreto armado, ou seja, aqui está falando um pouco a continuação do tema 1, né? Que é como é monitorado, no caso, a resistência das estruturas, né, do concreto armado. Aí, principalmente no caso dos pilares, né, dos primeiros pavimentos das edificações. É um procedimento essencial para manter a durabilidade, ou seja, a pessoa tem que ficar, de certa forma, verificar como é que foi feito o processo é, da concretagem, né? Aí vai explicar aqui um pouco mais sobre o método utilizado na avaliação, né, dos ensaios, tanto destrutivos, né, que é a técnica empregada que gera nenhum dano ou problema à estrutura, e as medições de ultrassonografia e pacometria, que são além de ensaios não destrutíveis, de fácil aplicação nas estruturas simples, de manuseio, de portabilidade e sem precisar recorrer, de fácil aplicação das estruturas de laboratórios especializados baseado nesse princípio, o artigo tem como objetivo analisar os estudos das estruturas em uma edificação aplicando um método de pacometria e da ultrassonografia em termos da norma 8.812/2019. Outro ensaio importante é o ensaio de tração e compreensão diametral da BNT, que publicou a norma NBR 8.802, 2019, concreto endurecido e a determinação da velocidade da propagação da ultrassônica, que revisa a norma ABNT, né, de novo, e a elaboração do Comitê Brasileiro de Cimento e Concreto e Agregados. Esta norma é específica do método de ensaio destrutivo para a determinação da velocidade de propagação de ondas obtidas no pulso ultrassônico do concreto. Bem, aqui a gente pode ver o processo, né, basicamente, que é trabalhado e como funciona para saber a durabilidade do concreto, a resistência, qual a norma do caso, né, e, e continua falando sobre o método, o que é analisado esse tipo de concreto. E aqui está mostrando um pouco sobre a fórmula, né, no caso de como é analisado o endurecimento desse concreto e a sua densidade, o volume. E e aqui está falando agora sobre a pactometria, que no caso é um ensaio essencial para saber diversas análises de diagnosticar, no caso, o uso do concreto, né? O concreto
A finalidade dele é basicamente o ensaio e tem por finalidade detectar materiais de construção não visíveis, que são no interior das paredes e elementos estruturais usualmente utilizados para detectar barras de aço. No entanto, alguns modelos podem detectar tubulações hidráulicas de PVC e fiações elétricas de madeiras. A resistência e tração, né? Segundo o Meta Monteiro, 2008, ensino de tração direta, o concreto raramente são aplicados, principalmente porque dispositivos de fixação de corpos de prova introduzem tensões secundárias que não podem ser ignorados. Os resultados são muito influenciados pela forma de se proceder em tração de máquina e de ensaio. E aqui estão as referências do trabalho, e eu vou dar mais um pause para dar uma explicada baseado no trabalho que eu fiz no quinto período, que foi sobre o concreto. Foi o nosso primeiro ensaio assim, feito no laboratório da minha turma, que foi a gente fez o cálculo, né, do concreto, e a gente pesou os materiais e depois foi feito o teste do concreto, no caso. A resistência dele, no caso do nosso tempo, do meu grupo, foi sobre parede de elevadores, no caso. Foi bem interessante e aqui abordo mais um pouco, de resumidamente explicado sobre isso aqui, sobre o concreto, tanto destrutivo quanto o não destrutivo. E é isso. Boa noite. Obrigado. Você já salva direto no lugar, Bruno? Fica salvo. O computador está descarregando.